De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada, também com a gente a companhia da nossa Lapa Reforço de Fundações São Vicente 235, fone 33040334 e também Unimar, Universidade de Marília com vestibular. As inscrições aí estão abertas para o vestibular 2018. Bem, a gente está conversando aqui com o Dr. Luiz Antônio Ataíde Cardoso, que é médico, cirurgião plástico, falando aqui sobre a reconstrução, né, de mama. A gente falou nesse primeiro bloco, e para a gente já até aproveitar esse gancho aí de mama, né, doutor? A gente está falando dessa questão de reconstrução, mas a gente aproveita para falar um pouco também da questão estética, que também tem uma grande procura na cirurgia plástica. Acho que a mama ainda é a campeã, doutor, pela procura. Como é que está isso hoje? Eu não sei se os dados vão reproduzir. A maior parte das cirurgias plásticas realizadas no Brasil são, acho que, lipoaspiração, mama, né? E aí vai crescendo. Aí tem abdômen, tem rosto, variando de ano para ano, alguma estatística, dependendo da cidade, dependendo basicamente da região, mas na nossa região aqui ainda equivale a esse tipo de relação que você falou. Pode ser que no sul se opere-se mais face, dependendo de algum outro lugar você faz mais cirurgia de nariz, mas acho que a cirurgia da mama, nominalmente, aumento de mama aumentou muito, né? A inclusão de próteses, ela sobressaiu de maneira de uns 10 anos para cá, então parece que vai sendo a campeã, supor assim, das cirurgias plásticas junto com lipoaspiração. Ô, doutor, e essa, o senhor falou e lembrou bem, o aumento, né, que a gente fala muito de mama, o aumento. E a redução, doutor? A redução ainda se tem? Sim. Eu sou do tempo que a gente fazia bem mais redução do que aumento. Aí hoje você equipara. Mas você vê que existe muita cirurgia para redução mamária e é umas cirurgias assim bem procuradas. O grande problema dessas cirurgias de redução mamária às vezes o aspecto que você, nominalmente, você não consegue explicar para o paciente com uma clareza, ou o paciente não consegue entender os benefícios, mas as consequências da cirurgia. Então, a cirurgia de redução mamária, ela é bem procurada, mas você vê que ela tem mais procura, às vezes, em serviços públicos, serviços conveniados, quando o paciente chega lá e fala, não, eu sou indicado para fazer. Às vezes você pega um paciente que fala que não, você veio operar para reduzir. Não, não é que eu tenho um problema. Não é um problema, né? Você vai fazer alguma coisa que você vai ter umas consequências, né? Você vai ter cicatrizes, você vai melhorar, né, a sua harmonia, mas esse tipo de cirurgia ainda é bem procurado hoje, sim. Ô, doutor, e aliás, a gente fica aqui imaginando assim, né, os motivos, né, pelo qual a mulher ganha esse volume de mama. Porque você faz uma cirurgia, ela pode voltar a ganhar esse volume? Pode sim. O que acontece é que, na maioria das vezes, você tem, até uma certa idade, você tem uma presença da glândula mamária, tecido glandular. Algumas pessoas têm tecido gorduroso na região, né? Você tem tecido gorduroso. Então, você pode reduzir a mama e se ela vai ter uma predominância de tecido gorduroso, se ela ganha peso ao longo dos anos, essa mama pode voltar a crescer, né? Pode voltar a crescer e aí você vai perder o primeiro resultado ou você vai ter que fazer outra cirurgia para reduzir. Fora que, como nós estamos no planeta Terra, a mama você faz aquela cirurgia, você diminui e você levanta, vamos supor, né, que tem a gente chama de pexia. Quando a mama está caída e você levanta a mama, o que ocorre? Se essa mama vai aumentar de peso e vai não ser tratada adequadamente depois, ela vai ter a queda. Então você perde os dois resultados, tanto a diminuição quanto a posição da mama na fase inicial. É interessante que a gente percebe aí que algumas mulheres chegam até o problema de coluna, né? De postura, na verdade, por conta do peso. Isso, muita gente alega. Volume, né, exatamente isso que você fala. Eu acho que é uma somatória de dois fatores. O primeiro é que a partir do momento que a pessoa começa a ter grande volume de mama, ela adota uma postura errada
e algumas sentem vergonha, então elas começam a fechar os braços e caminham e andam de forma errada. Não dá para entender, às vezes, quando você faz uma cirurgia de mama média, normal, vamos supor que uma pessoa de 1,70 m tenha 400 gramas de mama de cada lado, e ela tenha 800, que é o dobro. Quer dizer, o fato de você acrescentar 400 gramas em cada lado, é difícil você conseguir dizer que isso vai acarretar, né, algum peso extra na coluna. Mas se ela adota uma postura errada, se ela começa a se curvar, se ela tem algum outro problema, então ela vai dizer, realmente ela vai referir esse problema de coluna. Fora o sobrepeso, né, associado à cirurgia, que hoje, na cirurgia plástica, ou na maioria da cirurgia, deveria ter, toda cirurgia que a gente considera eletiva, ela tem que ser seguida de alguns critérios de segurança, que não se seguiam antigamente ou que não se falava classicamente antigamente, tipo peso. Uma paciente que tem um índice de obesidade, que a gente usa o IMC, que não é o melhor índice do mundo, mas é um bom índice que se usa. Quando você tem um IMC acima de um certo valor, que no nosso caso a gente adota como sendo um 28, alguma coisa, quando você tem um IMC alto, você tem um risco associado a essa cirurgia. Bom, se essa paciente precisa ser operada, é outra coisa. Então a gente vive esse problema assim, você está no ambulatório e o paciente tem um nódulo mamário. Ela tem que ser operada. A gente não questiona o IMC. Tem um nódulo maligno ou alguma coisa que necessita operar. Agora, se o paciente não tem nada, ele está bem, você não pode assim, correr o risco de não explicar para ele que ele tem um risco maior de ser operado pela obesidade associada. Então, é 4%, é 3%, é 5%, mas isso antes não era explicado. Hoje, né, com a informação que eu acho que é desejável, até que você passe, você toma certos critérios e fica mais assim, você fica mais crítico ao indicar cirurgias que antigamente você fazia. Isso eu já vi, a gente operou muitas pacientes com IMC de 30, de 35, mas você tem que informar e a pessoa precisa saber que isso você vai acarretar algum risco, e se a pessoa não tem nada, o ideal é sempre você fazer o quê? Operar na melhor condição possível. Porque a presença de um tecido adiposo vai prejudicar a recuperação, vai prejudicar desde o ato anestésico, o ato cirúrgico também, mas o ato anestésico principalmente, a recuperação, a cicatrização em si. Então, esses detalhes, hoje a gente discute em todos os níveis. Porque vai influenciar no sucesso ou não, né, da cirurgia? Vai influenciar porque depois é muito fácil, né? Hoje o paciente consegue, né? Entra aí no Google, entra em alguma coisa e fala, não, mas eu opero e fica assim. Fica assim, se está assim. Então, é uma coisa que você não vê, você tem que ter assim, a vivência para poder indicar corretamente e dizer, olha, nesse jeito você vai ter uma boa recuperação, né? Porque faz parte do conhecimento, né? Como a gente tinha dito. Você vai trazer a experiência de outros casos e que, infelizmente, a presença de tecido adiposo, ela é prejudicial. Então, um paciente que está acima, num sobrepeso, numa obesidade mórbida, ele não tem uma indicação de fazer uma cirurgia eletiva. E a nossa cirurgia aqui, ela pode ser, não, mas eu tenho dor nas costas, não é estética. O paciente fala, não é estética. A gente fala, não é estética. Então, deixa uma auréola para cá, outra para cá, você vai ver se não é estética. Deixa uma cicatriz inestética. Então, claro que ela quer que fique adequado, que fique simétrico. Então, para que você tenha esse sucesso, você tem que seguir esses passos, porque senão você não vai conseguir oferecer para ela com a segurança, vamos dizer, você está caminhando também em 90%, você não tem o poder sobre tudo. É interessante que depois o resultado muitas vezes é cobrado, né, do profissional, né, doutor? Sempre cobrado. Porque hoje, cada dia que passa, você tem acesso a todos os resultados e, por exemplo, na mídia ruim, né? Você está fazendo um programa sem pauta, sem nada, a gente está conversando aqui, isso é uma mídia boa, ao vivo e tal, mas naquela mídia maquiada, toda ruim, você só mostra o que veio, o que você filtrou e aquela coisa boa. Você está fazendo uma propaganda, você não está fazendo uma informação. Então, o que fica bom, bonito é a propaganda, né? Então, você assiste alguns programas aí de propaganda, tudo muito bonito. É só o filé, né? Filé, mostrando, cortando, editando, tudo isso, a pessoa vai acreditar, né? Então, esse que é o grande problema. A informação, eu acho que a boa informação, ela sempre deveria ser utilizada para isso.
Bem, a gente está conversando aqui com o doutor Luiz Antônio Ataíde Cardoso, falando sobre cirurgia plástica. Doutor, a gente falou então agora dessa questão da redução das mamas, tal, voltando a falar um pouco da questão das mamas, das que ganham volume, dessas que querem realmente aumentar, e a gente sabe também de um outro grande dilema, é assim, quanto colocar? Né? Isso ainda não, o tempo passa, mas continua do mesmo jeito, né? E assim, eu quero uma mama igual da fulana, não é isso? Essa parte, esse segundo detalhe é importante. A gente sempre fala, eu pelo menos falo, se conselho fosse bom, você vendia. O que você tem que dizer é que quando você vai optar por um aumento de mama, o único conselho razoável que eu consigo dar é se cabe ou não cabe. Né? Então elas têm as dúvidas, o pessoal vem com com esse questionamento, e da experiência, vamos dizer, desses anos todos, o que fica é assim: você mostra, você deixa a pessoa provar ou ver assim alguns volumes que fica por sobre a roupa, e ela vai com 3 opções e leva para casa também algumas opções, e aí chega no centro cirúrgico com 3 opções, e na última hora, a hora antes de ela fala assim: põe a que você achar melhor, porque a opção sempre fica aquela. E o que você faz? Você põe a maior, porque o que acontece é, a maior que eu falo assim, dentro do razoável que a gente discute. Qual é o volume razoável? O volume razoável, você tem que pensar que você vai usar uma prótese por no mínimo 10, 20, 15 anos, assim, você vai ter que viver, praticar atividade esportiva, se relacionar, você não vai ser referência de rodinha, né? Referência de rodinha é gordo, careca, e aí quem tem seio grande. Se você quer ser referência, você pode ser referência de rodinha por algum tempo, mas aquilo passa. E voltando naquele detalhe que eu falei lá atrás, o peso também exerce uma influência. Então a mama pode cair a mais se você pôr uma mama grande, mas isso faz parte do diálogo ou da expectativa da pessoa. É complicado, né? Você dizer assim, porque quando você não tem, né? Você tem um seio pequeno, a pessoa quer extrapolar para o lado contrário, igual quando tem orelha de abano, quer colar no rosto, né? Então, o que acontece? Eu acho que esse volume, quanto maior, mais prejudicial vai ser. Tem que ser alguma coisa que harmoniza, que cabe na roupa, porque geralmente hoje, né? As pessoas às vezes não cabem, é mais para valorizar, para ser um harmônico. Mas é difícil, eu concordo que é bem difícil, e a maioria quer assim, um pouquinho maior ou alguma coisa, só que tem que pensar nisso, mas a gente fica ali, só fala assim, cabe ou não cabe. E você pode ver que muita gente que a gente conhece, os meninos que fazem na residência, então eles põem prótese bem grande, né? Tipo, coube, e a pessoa gosta e curte. Mas o que eu vejo eu não sei, se você vai conviver com essa pessoa 10 anos, eu já estou nessa idade de trocar prótese, de que eu pus há 15 anos atrás, aí você fala assim, você troca, você vai trocando assim, porque a pessoa aí quer aumentar definitivamente, já teve os filhos, aí agora quer for uma definitiva, aí agora você fala, não, agora você põe a maior, né? Então, eu não sei, ao longo dos anos, se depois de 4, 5, alguns anos, ela vai arrepender se pôs muito grande. Como eu ponho não muito grande... Você pode pôr uma intermediária, né? De repente... como a gente sempre coloca um intermediário assim, sempre puxando um pouco para menos, então não tem esse tipo de assunto. Dificilmente tem reclamação de paciente que falou que ficou grande. Algumas falam, porque assim, logo quando você coloca o implante, ele aumenta, nos primeiro mês, assim, vamos dizer, 15 dias a um mês, fica grande, depois ele diminui esse edema, aí ela já experimentou aquele tamanho inicial, fala, poxa, mas eu queria aquele, né? Mas é esse. Deixa eu ir rapidinho para mais intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais aqui sobre cirurgia plástica com o Dr. Luiz Antônio Ataíde Cardoso, cirurgião plástico, professor da Faculdade de Medicina de Marília, está com a gente aqui no Conexão de hoje, não sai daí não, rapidinho a gente volta, a gente vai falar daqui a pouco também aqui sobre o doutor mencionou bem a orelha em abano, vamos falar também aqui de rinoplastia, falar do nariz. Não sai daí não que a gente volta na sequência, é tudo rapidinho. Sempre em nome de Unimed Marília, Oral Center Odontologia Especializada, Unimed, Vitalícia, e a gente volta também com a Lapa Reforço de Fundações. Até já.